Tá gravando? Então, vamos começar. Acho que eu só vou tirar isso por aqui. Tá. Agora fica bem. Então, bom dia a todos. Depois de uma série de questões técnicas, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso seminário, primeiro seminário do semestre, né, do programa de pós-graduação em Ecologia e Biodiversidade. Vamos ter um público presencial qualificado e mais numeroso. Eu espero que a cada semana a gente tenha um mais numeroso. Tem bastante gente online também, então é uma disciplina híbrida, né? Então vai ter algumas semanas, quando o palestrante não estiver presencialmente aqui, a gente vai fazer só online, que é mais prático, então não acesso a tudo online, mas quando o palestrante estiver em Porto Alegre, a gente vai fazer preferencialmente presencial. Então a gente pede que todos venham presencialmente para fomentar também essa cultura de presencialidade. Tá? Então todos que estão aqui, quem está online, se puder vir, né, ao campus, venha sempre nas quartas quando houver o palestrante presencial. Tá? Então é um prazer receber o Márcio Borges Martins, meu amigo de longa data, de 30 anos dentro da graduação, professor da URGS, né, um especialista em herpetologia, membro do nosso PELD, né, nosso projeto de pesquisa ecológica e organização do Promata, e um expert reconhecido em vários problemas importantes de conservação de anfíbios, que hoje então nos traz a primeira palestra do semestre, então é uma honra ter o Márcio aqui com a gente, que vai falar sobre pesquisa e conservação de anfíbios em um país mega diverso. Eu acredito que o áudio vai pegar bem daqui, a gente mirou nessa área, então pode ficar por aqui, mas ele vai te acompanhar, e aí passa a discussão. Obrigado, Márcio. Bom, pessoal, muito bom dia. Muito obrigado, Duda, pelo convite. É um prazer estar aqui na PUC, de volta, encontrando vários amigos. Sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje na URGS, mas a minha formação inteira, desde a iniciação científica, a parte, realmente, aconteceu aqui dentro da PUC, no museu, tá? Eu conheci o Roberto lá desde que eu entrei, e fui orientado por um professor, ex-professor aqui do museu, então tem bastante possibilidade, é muito legal estar de volta aqui. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer estar de volta, e um prazer estar participando também do PELD, voltando, então, estar mais próximo da PUC, fazendo essa pesquisa. Eu vou falar para vocês, então, sobre pesquisa e conservação de anfíbios em países megadiversos, que, no caso, né, dos anfíbios, é um grupo que a gente tem já mais ou menos uns 15 anos, trabalhado bastante com isso. Então, vou mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre os nossos, agora parou. Aquela hora funcionou. Estava fazendo meu workout diário, pensando que funcionasse. Tem que clicar aí. Eu acho que tem que clicar aqui dentro. Clicar aí. Tem que clicar dentro da tela. Então, vou mostrar para vocês, dentro do contexto de anfíbios, o problema que é a conservação de anfíbios, quão importante é a gente falar sobre a conservação de anfíbios, e o que a gente tem avançado, né, em conhecimento e ações também para a conservação dos anfíbios. Então, eu vou dividir mais ou menos numa parte de dar um contexto mais global dos anfíbios, quem são, o tamanho do problema da conservação de anfíbios no contexto global, focar mais no Brasil e trazer para vocês exemplos de uma das espécies que a gente trabalha bastante, o sapinho de barriga vermelha, em Rio do Sul, que exemplifica um pouco do problema global que a gente tem com anfíbios, né? Caracteriza muitas das coisas que estão acontecendo com anfíbios no mundo todo. Tá? Então, e além disso, o problema que a gente tem com conservação de anfíbios é muito parecido com vários problemas de outros grupos que a gente tem parecido, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho que a gente ainda está descrevendo grande parte da fauna de anfíbios, a gente não conhece, não só porque tem isso num contexto global, o Brasil é muito importante nessa questão de descrição, e ao mesmo tempo que a gente está descrevendo essa fauna, a gente está tentando descobrir muitas coisas sobre ela e está descobrindo coisas novas a cada dia sobre anfíbios. O conhecimento evoluiu muito rápido nas últimas décadas, mudou muito o que a gente sabia sobre anfíbios. Isso tem afetado o que a gente também sabe, como a gente está fazendo conservação. E falar um pouquinho sobre como a gente está priorizando, como é que está a questão de priorização de espécies ameaçadas, né, com números, a gente entendeu um pouco mais sobre isso, e o que a gente pode fazer para conservar essa fauna tão rica, tão diversa. E essa aqui é a espécie que a gente trabalha muito, que eu vou focar um pouquinho então, no estudo de caso, que a gente tem conseguido avançar sobre o conhecimento sobre essa espécie, que ilustra um pouquinho do que eu vou falar. Então, vou tentar falar um pouquinho, né, sobre quem são, onde vivem os anfíbios, né? Depois como ameaçados eles estão, como avaliar esse risco de extinção,
quais os principais desafios que a gente vem enfrentando e que a gente tem avançado sobre conhecimento e conservação de anfíbios. A primeira coisa interessante sobre anfíbios, faço conservação de anfíbios, e que se aplica a muitos dos grupos da biodiversidade, é que as pessoas não entendem esse grupo, não têm uma noção de quão diversos, né? E também têm medo. Então, alguns grupos, né, que a gente brinca que são parte da fofofauna, principalmente aves, mamíferos, facilmente as pessoas têm uma empatia e, às vezes, né, tem empatia muito fácil, inclusive com espécies que nem são ameaçadas. Então, é muito fácil a gente sair por aí e perguntar para uma pessoa que bichinho é esse, qualquer criança vai saber dizer, vai conhecer de onde ela vem, vai ter passado, vai estar super preocupada, mas não vai saber dizer o nome de nenhum dos nossos anfíbios ameaçados, talvez dos nossos peixes ameaçados, num país mais mega diverso do planeta. Tá? Que alguns grupos não têm essa relação tão próxima com a sociedade. Anfíbios é um bom exemplo disso, né? A gente tem um grupo de os tetrápodes, né, os vertebrados terrestres, é um grupo que, eu vou mostrar para vocês, a gente mais tardiamente evoluiu o conhecimento de diversidade, vem evoluindo o conhecimento de diversidade. Né? É um grupo com muitas espécies pequenas, então com pouca interação tradicional, né, de uso, né, com as sociedades tradicionais. Então, ao contrário de aves e de mamíferos de porte médio e grande, pelo menos, então é um grupo bem diferente. É um desafio falar de conservação de anfíbios, assim como é um desafio falar de conservação de serpentes, por exemplo, que as pessoas não só têm nojo, mas tem medo, né? Grande parte. Então, o conhecimento que as pessoas têm não reflete a diversidade e a importância desse tipo. Então, anfíbios têm isso, né? A gente também enfrenta essa questão para falar de conservação. Tá? Eu acho que não vai funcionar. Funcionou. Professor Thiago, meio giga a apresentação, né? Então, assim, quem são os anfíbios? Tá? Você vê que a maior é um grupo hoje, extremamente bastante diverso, mas que passa bastante despercebido, né? Porque a maioria são mais pequenininhos, mas acho que todo mundo já ouviu pelo menos alguma vez esse canto, vamos passar de novo. Das chorando, né? Um dos aspectos mais chamativos, talvez, dos anfíbios é o canto de anúncio dos anfíbios adultos, que é o grupo mais diverso de todos, né? Então, é bem comum que a gente vá a um local, todo mundo já ouviu esse canto, sabe, da chorando, mas nunca viu. Não sabe o que é, né? Então, mesmo pessoas que moram no campo, conhecem aquele campo, sabem muito bem que aquele é um sapinho, né? O que está cantando no banhado, mas nunca viram o bichinho. Então, eles não só são pequenininhos, como eles vivem em ambientes que a gente não acessa facilmente, e a grande maioria deles são noturnos também, então fora do nosso espectro principal, né, de acesso aí à natureza. São um grupo peculiar dentro dos tetrápodes, dos vertebrados terrestres, por ainda manter uma fase de vida larval. Não todos, mas a grande maioria dos anfíbios ainda tem uma fase de vida larval, né? Tem um ovo não amniótico, semelhante ao ovo dos peixes. Tá? E isso é interessante que várias das características de história natural dos anfíbios, história de vida, predispõem eles a algumas das ameaças importantes. Então, o fato de ter ainda uma fase larval faz com que os anfíbios, muitas espécies, estejam associadas a sofram ameaças do ambiente aquático, depois sofram ameaças do ambiente terrestre. Tá? E, interessante, né, algumas espécies sofrem, no caso, nós não afetamos as paisagens de maneira homogênea no espaço. A gente costuma afetar muito mais as paisagens próximas da água. Então, já foi demonstrado que espécies que têm um ciclo de vida duplo, como é o caso dos anfíbios, né, que tem uma fase larval e uma fase de vida que está em outro ambiente, no ambiente de floresta, por exemplo, sofrem muito com essa separação do ar. Então, não é a simples quantidade de fragmentação do ar que gera um efeito, mas a fragmentação do ar. Então, a espécie vive na floresta, tem um fragmento lá de floresta, mas ela tem que cruzar o ambiente degradado de uma agricultura, por exemplo, chegar na água, usar aquela água para reproduzir. Né? Então, os indivíduos, as larvas vão se desenvolver dentro daquele ambiente e eles vão ter que cruzar de novo. E essa disrupção de água é uma coisa que afeta animais com esse tipo de vida. Os anfíbios são, então, geneticamente a gente chama, o maior grupo é o grupo dos adultos, que inclui os sapos, né? As rãs e as pererecas, que são, na verdade, adaptações de diferentes tipos de ambiente, super diversos, de anfíbios adultos, então são aqueles anfíbios que não têm uma cauda externa na fase adulta. Né? Mas inclui também as salamandras, bem diversas, no hemisfério norte, no hemisfério sul, super um pouco diversas. Né? O Brasil tem a maior diversidade de anfíbios do planeta, só tem 5 espécies de salamandra. E as dinofionas são bem menos conhecidas ainda de anfíbios, não sei quem aqui já viu uma.
ginofiona, na natureza, é bem difícil de ver. Normalmente o pessoal confunde eles com os répteis ápodos, né, com as anfíbios dentro, mas é bem difícil ver os anfíbios ápodos, esse grupo aqui é o menor grupo de todos. Então, bem interessante. Uma coisa interessante sobre esses 13 grupos que eu falei para vocês, né, os anfíbios anuros, as salamandras e as ginofionas, que são 3 grupos, são 3 linhagens bem distintas, bem antigas, né? Eu peguei uma filogenia aqui datada aqui dos vertebrados, e só para destacar aqui onde estão os anfíbios, né? Mostrar que aqui está o grupo das ginofionas, aqui está o grupo das salamandras, aqui está o grupo dos anfíbios anuros. A divergência entre essas 3 linhagens aqui, que são 3 ordens, né? Ela é tão antiga quanto a origem dos amnióticos. Então, a gente está falando de, né? A gente coloca uma classe, mas temos 3 classes, 3 grupos bem distintos, né? São 3 ordens, uma divergência bem antiga. Então, isso é importante do ponto de vista de conservação, né, diversidade filogenética dos nossos vertebrados, principalmente dos tetrápodes, a gente está falando de crianças linhagens bem antigas. Eles também compartilham, todos esses grupos, algumas peculiaridades importantes, né? Todos eles têm uma pele muito especial, é uma pele muito fina, né? Uma pele úmida que permite trocas gasosas, permite a absorção de água muito rápido. Então, é bem comum os anfíbios conseguem absorver água, basicamente encostando essa região da barriga em cima da superfície úmida, né? E essa pele permite, então, que eles liberem CO2, tenham oxigênio, e dependendo do tamanho da espécie e de alguns hábitos de vida, algumas espécies sequer têm pulmão. A gente conhece algumas salamandras, alguns ginofionas que não têm pulmão, respiram totalmente pela pele, tá? E alguns alunos também, algumas espécies de pequeno porte, onde se descobriu, foi interessante, né? A gente está descobrindo coisa bem recente nos últimos anos. Algumas espécies de alunos muito pequenos, eles têm pulmão, mas quando a gente vai analisar o pulmão, não sequer tem uma vascularização típica de pulmão para fazer troca gasosa. O pulmão funciona para cantar, mas nem funciona mais para troca gasosa. Então, as trocas são basicamente pela pele. Isso, então, é uma coisa bem interessante, bem peculiar dos anfíbios, né? Essa pele úmida, mas também predispõe eles, então, a, por exemplo, mudanças da umidade do ambiente. Os anfíbios, a maioria das espécies vive em ambientes úmidos, muito perto da água, algumas espécies mais, outras mais dependentes. A gente tem anfíbios, inclusive, vivendo em ambientes desérticos, mas eles controlam, né, esse acesso à umidade, tendo uma atividade bastante sazonal. Algumas espécies podem ficar enterradas vezes por anos, até que tem alguma chuva em alguns desertos, então eles podem emergir uma vez a cada 2, 3 anos, dependendo do dia de chuva, né? Então, sempre bastante dependentes disso. E essa pele também, a gente vai ver, predispõe eles, né, a algumas doenças que podem afetar a pele. Então, a gente tem uma série de defesas para isso, mas a gente vê que um dos grandes problemas de conservação do anfíbio é uma infecção por fungos, tipo especial de fungo, né, que acaba a pele e modificando a pele, pedindo então respiração, troca de íons, uma série de coisas importantes para os anfíbios. Outra peculiaridade dos anfíbios é que eles são muito pequenos. A gente tem anfíbios grandes, a gente tem, por exemplo, salamandras que chegam a 1 metro, 1,5 metro de comprimento, mas a grande maioria dos anfíbios são pequenos, são muito pequenos. Isso aqui é uma espécie de sapinho dourado aqui da Mata Atlântica do Brasil, então são animais bem pequenininhos, tá? A gente tem descoberto cada vez mais espécies de pequeno porte. A pergunta, os alunos me perguntam por que eles são tão pequenos. E uma pergunta interessante é que eles podem ser pequenos. Tá? Como eles são hipotérmicos, têm uma taxa metabólica bastante baixa, eles não têm uma grande diferença de mudança de taxa metabólica para diferentes tamanhos. Né? Então, a gente pega anfíbios muito pequenininhos, que têm uma taxa metabólica basal praticamente semelhante a anfíbios que pesam 1 quilo ou até mais, né, 10 quilos. Então, eles são nichos de tentáculos terrestres, né, muito pequenos. Então, a gente vai encontrar vários exemplos. Eu peguei exemplo aqui das estúmpias, né, que ocorrem em Madagascar, e esse aqui é um gênero que foi descrito em 2019, é o gênero Mini. Nesse artigo foi descrito um gênero novo Mini com 3 espécies. Mínimo, miniatura e minúsculo. Tá? É verdade isso. Animais muito pequenininhos, em 2019, mas a gente está cheio de exemplos de anfíbios muito pequenos. Tá? Então, eu peguei alguns exemplos nossos aqui no Brasil, né? Brachycephalus pulex é considerado o menor vertebrado do mundo. Tá? Ocorre na Mata Atlântica da Bahia. Então, ele não é menor em massa do que alguns peixes, são os menores vertebrados, mas em tamanho, né, os adultos atingem 6, 7 milímetros de comprimento, mas muito pequenininhos de floresta da Mata Atlântica. Tá? E a gente
nos últimos anos. Então, em 2024, né, 2 anos atrás, foi descoberto o segundo menor vertebrado, mais um brachycéfalo, né? Ano passado, acho que foi descoberto o terceiro menor vertebrado. Então, assim, a gente está descobrindo muitas espécies, descrevendo muitas espécies, e descrevendo extremos de algumas coisas, tá? Então, como isso afeta a biologia desse bicho de um jeito bastante interessante. Por exemplo, esses animais aqui foram estudados nos últimos anos, eles são tão pequeninos que algumas coisas que funcionam em tetrápodes, como o equilíbrio a partir dos nossos canais semicirculares, não funcionam nesse sentido. Eles têm os canais semicirculares, mas eles são tão pequenos que eles não são capazes de detectar o movimento como acontece em animais maiores. Então, o pessoal testou e fez uns videozinhos desses bichinhos pulando, eles bastante, né? Eles podem dar saltos assim, que vão 10, 15 vezes o comprimento do corpo, é bastante. Só que eles pulam, vão fazendo assim no ar e caem de qualquer jeito. Mas só que um animal que não pesa nada, isso não tem diferença nenhuma, não se machuca, não tem. Um animal que vive no sol da floresta, não precisa ter. Então, assim, a gente está descobrindo coisas muito interessantes que a gente não conhecia. Tá? Eu vou mostrar mais ou menos para vocês esse avanço rápido da descrição de espécie. Não está só mostrando que os anfíbios são muito mais diversos do que a gente imaginava, mas está nos mostrando coisas que a gente nem sequer imaginava sobre isso. Né? Então, esse grupo aqui, pequenininho, onde foi descoberto também alguns animais que provavelmente o pulmão não funciona para respirar, funciona para cantar. Tá? E exemplo de coisas que a gente está também descobrindo, né? Os alunos, os machos cantam para atrair as fêmeas. Isso é uma parte muito importante, por isso que ele não tem alergia no pulmão, ele continua cantando. Aí foram testar, esses bichos muito pequenos, o canto é muito baixinho, foram testar como é que a fêmea ouvia. E testaram que, por alguma razão, a gente não conseguiu entender, a fêmea não é capaz de ouvir o canto que o macho está emitindo. Tá? Então, assim, a gente está tentando entender, mas eles continuam cantando. Tá? E a gente já viu, inclusive, machos, o pessoal viu eles sincronizando o canto. Então, como é que eles estão sincronizando tanto? Eles estão ouvindo do jeito que eles estão imaginando, porque os científicos também detectam vibração do som. Eles têm uma área do ouvido específica para detectar a vibração do som. A gente tem uma área a mais de detecção de audição, né, dentro do ouvido interno, e ela é específica para baixas frequências. Mas eles acham que também não está acontecendo. Então, talvez o canto continue acontecendo e eles visualmente sincronizam, mas eles não sabem por que eles continuam cantando. Isso é só um efeito filogenético. Eles continuam, mas a fêmea não ouve mais. Então, um monte de coisa que a gente está descobrindo que a gente não sabia sobre os ouvidos. Isso é só um exemplo. E ser pequeno também gera uma outra consequência. A maioria desses animais pequenos tem pequenas distribuições geográficas. Tá? É muito comum ter filhos muito pequenos com pequenas distribuições geográficas. Tá? Peguei o exemplo desse sapinho para vocês, é o sapinho de barriga vermelha, né? Ele só é conhecido de uma única população na beira de um rio. Aqui, viu? A distribuição total é cerca de 2 quilômetros, 95% da população está em cerca de 700 metros. É um exemplo regional nosso, aqui no município de Arvorezinha, no Rio Grande do Sul, mas a gente está cheio de exemplos de animais com distribuições muito pequenas. Então, é comum termos filhos pequenos de distribuição pequena. E aqui já afeta diretamente o risco de extinção das espécies. Quanto menor a distribuição de uma espécie, maior o risco de extinção dessa espécie. Isso afeta os altos percentuais de espécies ameaçadas de anfíbio. Não, o Roberto validou recentemente aí a avaliação de, sei lá, Roberto, mais de 300 espécies de anfíbio. Né? A gente tem muito anfíbio com distribuição restrita, né? Um percentual muito alto de distribuição restrita. Nem todos microendêmicos, né, com muita população, mas distribuições muito pequenas. Tá? Então, mais um exemplo aqui, né, de novo lá para Madagascar, espécies que ocorrem em lugares muito pequeninos, e isso aumenta muito o risco de extinção dessas espécies. Tá? O que a gente sabe hoje sobre a diversidade de anfíbios no mundo? Eu dei aulas parecidas como essa nas últimas semanas, e cada dia eu dou uma olhadinha atualizada. Eu atualizei da semana passada, a gente estava em 9.018, eu acho. Ontem eu atualizei, a gente está em 9.030 anfíbios. Tá? Então, esse grupo, eu não sei se vocês usam algum livro de texto nas aulas de graduação de Roberto, talvez o Vidas Vertebrados, lá o número de anfíbios é 5.000 anfíbios. Né? Aquele livro é dos anos 90, eu acho, né? A gente já passou de 9.000 espécies de anfíbios no início do ano, e mais ou menos está com uma média de uma espécie nova de anfíbios sendo descrita no mundo a cada 2 dias. É isso, 50 espécies por ano nos últimos, né? Então, é um grupo bem diverso comparado com os demais vertebrados, né? Peixes representam mais ou menos metade de todos os vertebrados, mas dentro de tetrápodes, né? É um grupo bem grande, né? Um grupo que está maior, bem maior do que a gente conhece hoje, mamíferos.
tá? E que está crescendo muito rápido. Comparado com os outros tetrápodes, é o grupo que mais rapidamente está crescendo em número de espécies, mostrando que a gente não conhecia muito sobre os anfíbios. A gente desconhecia grande parte da diversidade. Por conta dessas 9.000 espécies que foram atingidas agora, no estado, né, saiu um artigo fazendo uma revisão de como evoluiu esse conhecimento do número de espécies e como que a gente prevê que ele siga crescendo nos próximos anos. Né? Então, a gente chegou aqui, né, em 9.000 espécies agora, 2026, e a gente tem uma estimativa que a gente deva chegar perto de 15.000 espécies nos próximos anos, tá? Sendo um intervalo que pode levar a algo entre 13 e até 20.000 espécies, dependendo das tendências. Então, o número está acelerando muito rápido nos últimos anos. A gente teve uma atenção maior por descrever anfíbios, tem mais gente se interessando por isso, e o número acabou subindo. Então, aqui, por exemplo, compare o número de espécies descritas por ano, ao longo do tempo, desde o sistema Natura de Linneu até agora, tá? E o número nos últimos anos aumentou muito, está descrevendo muito isso. Então, o número é muito maior do que era quando a gente já tinha um processo de descrição aí, né, e quase tudo era novo, a gente está escrevendo mais que o dobro do que a gente tinha da média do século XIX. Tá? Então, aqui estão alguns exemplos de algumas espécies descritas nos últimos dias aí para você. Outra coisa que foi interessante mostrar foi dividir isso pelas regiões do planeta e mostrar que eles também estão parlamentares, só nos interessa bastante aqui, né? A gente está aqui, uma estimativa que só na América, na região tropical, na América do Sul, a gente deva chegar, né, a 5.000 espécies, talvez podemos chegar a mais 7.000 espécies nos próximos anos. É uma das regiões mais ricas do planeta, né, junto com a Ásia, aqui, de onde tem vindo a maior parte das espécies novas tem vindo dessas regiões. Há uns anos atrás, foi feita uma grande revisão sobre o status de conservação dos anfíbios. Nesse guia aqui, mostrou de onde está vindo o maior número de espécies descritas, né? Então, quanto maior a bolinha aqui, maior o número de espécies. E só para mostrar o Brasil, que é o país que tem contribuído anualmente com o maior número de espécies novas. Tem muita coisa nova por descrever, muita espécie por conhecer no Brasil. Tá? Então, o resultado que a gente tem hoje, mais ou menos, é que o padrão de diversidade do planeta é mais ou menos esse aqui. Tá? Quanto mais quente, maior o número de espécies, quanto mais frio, menor, né? Então, obviamente, tetrápodes, ecotérmicos, né? Ambientes muito frios, a gente tem menos. Né? A gente tem algumas áreas do planeta muito secas, a gente também não tem. E a grande parte da diversidade está concentrada aqui. Região amazônica, né? A Mata Atlântica e também as áreas mais abertas. Para mim, isso explica por que o Brasil tem a maior diversidade conhecida de anfíbios hoje. Uma coisa interessante, nessa revisão que foi feita de status de conservação dos anfíbios, né, 2023, também foi feito um levantamento novo, né, uma revisão do número de espécies a cada país, só para mostrar que o número de espécies no Brasil supera bastante, né, o segundo país. E o nosso número de endêmicos é maior que o segundo país, que é a Colômbia, com o maior número de espécies ameaçadas. Então, isso nos traz também uma grande responsabilidade em termos de conservação. Tá? A gente tem dentro do Brasil um número maior de espécies, né, exclusivas do Brasil, do que o segundo país com o maior número de espécies. Tá? Então, a gente tem um número muito grande de espécies exclusivas. E quão ameaçados estão os anfíbios, né? Bom, é importante fazer um parêntese rápido. Na verdade, a gente está vivendo uma crise de biodiversidade, com muitos grupos ameaçados, né? Está alterando muito o planeta em muitas áreas. Então, de maneira geral, a gente tem muitas espécies ameaçadas, basta vocês consultarem o IUCN para ter uma ideia de como esse número está avançando, né? A gente tem muitos grupos ameaçados, não seriam diferentes, tá? A IUCN tem um papel muito importante para a gente ter uma ideia de como isso vem avançando. Não vai dar tempo de eu falar muito sobre isso aqui, mas consultem, é uma ferramenta muito incrível, né, que é um trabalho hercúleo, fazer um processo de avaliar a maior parte das espécies do planeta, é muito difícil de fazer, de entender. Tá? A gente também tem outros projetos de monitoramento global que amostram um número grande de espécies, vocês conhecem, né, o relatório da WWF do Living Planet Report, que avalia um número grande de populações. E ainda não saiu a última edição, essa aqui é de 2024, que acho que é a última, né? Onde eles mostraram um declínio grande de muitas populações que são monitoradas. Assim, obviamente, a gente está afetando a biodiversidade do planeta, porque eles estão dentro desse contexto que não é muito diferente disso, né? Mas eu quero mostrar como os efeitos podem ser um pouquinho diferentes. A gente vem afetando a biodiversidade já há bastante tempo, se a gente for pensar, né? A gente talvez esteja envolvido
desde algumas extinções da megafauna aí, né? Mas o que a gente sabe sobre espécies ameaçadas de outros grupos de tetrapodes, por exemplo, né? A gente conhece hoje, em termos históricos, pelo menos mais de 160 espécies de aves que foram extintas. A gente conhece mais cerca de 90 espécies de mamíferos que foram extintas, isso é atualizado pelos dados da ICN ontem, né? 32 espécies de répteis que foram extintas em tempos históricos, e quase todas as espécies de poder são espécies de porte médio a grande, né? E muito ligadas a ações que a gente fez até com captura de répteis, com caça, e a gente sabia muito pouco sobre isso, tinha muita informação sobre isso, até por serem animais muito pequenos e que não tem esse mesmo tipo de problema que levou à extinção dos animais maiores. A gente sabia muito pouco sobre isso, né? Mas os anfíbios, de repente, começaram a chamar atenção, então, coisa bem recente, a partir dos anos 80, por alguns declínios muito estranhos. A gente teve, por exemplo, espécies que eram super abundantes, aqui é um bicho da Costa Rica que era estudado, um sapinho dourado, e que, de repente, o bichinho era super abundante e desapareceu. E ele tem populações conhecidas do Parque Nacional lá. E ninguém sabia por quê, tá? Não vai dar tempo, mas a gente já demorou bastante tempo aqui para conseguir fazer uma avaliação correta, até que ele foi declarado extinto em 2004. E ele não era visto desde 89. Isso demorou bastante tempo, aqui, deixando ele como ameaçado, como criticamente em perigo, quando, na verdade, ele nunca mais foi visto desde 1979. É uma das espécies dos anos 80. Tá? A gente encontra outra espécie super interessante. Esse gênero aqui do Albatracos, são duas espécies exclusivas da Austrália, que você pode ver aqui, ó, os adultos, eles engoliam os ovos e incubavam dentro do estômago. É um gênero de espécie que incubava os ovos dentro do estômago. É uma forma de incubação super esquisita, né? Só esse gênero faz isso, é o único modo conhecido das duas espécies. E ele também continuou isso em 1985. As duas espécies desapareceram nos anos 80, a gente levou um tempão para conseguir identificar que eles estavam extintos, e até hoje nunca mais foram vistos. Né? Então, o nosso processo às vezes é demorado para conseguir avaliar. Então, essa espécie era considerada dados suficientes nos anos 80, no início dos anos 90, né? A gente tratou ela como ameaçada, né? Ou em perigo nos anos 90, mas na verdade ela nunca mais foi vista. Sumiu. Isso começou a se repetir em vários lugares do mundo. Bichos desaparecendo sem saber por quê. E não era mesmo uma extinção por conta de extinção do ambiente, era alguma outra coisa, né? Então, lá nos anos 80, teve um congresso mundial de herpetologia que muitas pessoas levaram relatos e se criou um grupo de avaliação global de anfíbios para tentar entender o que estava acontecendo. E de lá para cá a gente evoluiu muito, então, no conhecimento do que estava acontecendo com os anfíbios. Claro, eram várias razões, tá, para isso. Tá? Mas, e uma das principais que a gente nem sabia naquela época era o problema de um fungo petrídeo que acaba atacando a pele dos anfíbios. Isso só foi descobrir muitos anos depois. Né? A gente levantou várias razões para isso, mas a gente sabe que não tinha discutido. Mas o legal é que com esse grupo, que era um grupo de pesquisadores do Brasil todo, né, a gente começou a saber onde estavam as espécies ameaçadas. A gente conseguiu fazer a primeira avaliação global de anfíbios, que é dos anos 2000, onde praticamente quase 100% dos anfíbios conhecidos foram avaliados. Então, deu um salto de conhecimento sobre distribuição geográfica e sobre risco de extinção de anfíbios, que era um grupo bem pouco conhecido lá para cá. Então, isso nos permitiu identificar onde estavam os animais extintos, né? A gente começou a entender um pouquinho mais sobre isso. E de lá para cá, isso segue um assunto bastante importante dentro, né, de herpetologia. Tanto que eu chamei a atenção de você de algumas capas recentes, né, dos últimos anos, de revistas como Nature, Science, que seguem abordando isso. E um dos temas que é bastante recorrente, né, é um número gigantesco de espécies que tiveram populações dizimadas, outras espécies que foram extintas por conta desse fungo petrídeo. Tá? O Brasil tem liderado vários estudos importantes sobre isso, até porque uma das cepas de fungo petrídeo que está matando anfíbios pelo planeta veio da Mata Atlântica. Tá? E quem é o culpado por isso? Provavelmente nós, quando resolvemos criar a retorno, que é uma espécie norte-americana, no mundo inteiro, para usar, né, para alimentação. A gente trouxe da América do Norte para cá, criou aqui, vendeu para a Ásia, daí a gente compra da Ásia, traz para cá, espalhou para o mundo todo, super resistente, que aparentemente é bastante resistente ao fungo petrídeo. Então a gente já viu que ela é um dos possíveis vetores que espalhou diferentes linhagens de fungo petrídeo.
Óbvio que os anfíbios já viram como evoluindo com esses fungos ao longo do tempo. E que eu pensei, o problema é que quando tu pega um daqui, leva para a Ásia, traz da Ásia, para cá, para o todo, tá? A gente acabou levando muitas populações a declínio e algumas espécies extintas. Tá? Então, é um assunto bem importante hoje. A gente entender um pouquinho mais como funciona, é bem complexo entender isso. Só um parênteses bem importante, né? Eu imagino que todos vocês conheçam, quando a gente está falando de espécies ameaçadas, o processo de avaliação do ensino é um processo muito importante, como eu falei. Ele nos permitindo acompanhar a evolução, né, desses declínios, ele nos permitindo ter uma noção de como está. Então, é um processo muito importante. E eu só faço esse parênteses aqui, porque depois eu vou dizer que algo que a gente deve se orgulhar no Brasil é o processo que a gente faz no Brasil de avaliação, usando os critérios da UCM. Né? Vários de vocês aqui, os professores, imagino que todos participam do processo, o Roberto, os validadores, né, responsáveis por dar. É um processo bem importante, onde a gente tem uma série de critérios aí para nos levar às categorias de ameaça. E no Brasil, a gente tem um processo gigante. É o maior processo do mundo, acho, com certeza, né? E um dos melhores processos, acho. É um desafio gigante fazer isso no Brasil. Bom, mais recentemente, em 2023, foi feita uma nova avaliação global dos anfíbios, que foi capa, né, da NEF de novo, né, e mostrando que ao longo desses anos, desde aquela avaliação de 2000 para cá, o percentual de anfíbios ameaçados aumentou bastante. Apesar de a gente ter descrito muitas espécies de 2000 para cá, o percentual vem aumentando. A gente hoje está 41% das espécies de anfíbios ameaçadas na extinção total. Né? Dos grandes grupos de vertebrados é o maior percentual de todos que a gente tem. Tá? Então, a gente tem um percentual muito alto de espécies ameaçadas e ainda, muito por conta desse processo de descrição recente de muitas espécies, a gente tem um percentual muito alto de espécies onde ainda a gente não conseguiu fazer a avaliação. A gente tem perto de 900 espécies onde a gente não conseguiu aplicar os critérios com confiança para chegar em suas categorias de ameaças. Né? Então, isso é um problema também bastante grande. E eu só queria destacar para vocês aqui que esses 41%, eles são 41% porque 90% dos anfíbios são anfíbios adultos, que tem um pouquinho menos de espécies ameaçadas. Tá? Mas as salamandras estão com praticamente 60% das suas espécies ameaçadas. Então, é um grupo que corresponde a 9% da biodiversidade do planeta, né, de anfíbios adultos, desculpa, mas o percentual é muito alto. A dinofionas é bem menor, mas quem estabiliza esse número é os outros adultos, que são 90%. Mas os 9% de salamandras estão muito, bastante. Tá? Como que esse número se compara com os outros grupos de vertebrados, né? De vertebrados monumentos? A gente tem, aqui é o número atual de espécies ameaçadas avaliadas, não sei, mas aqui é a estimativa que a gente tem, né, incluindo a avaliação com a gente faz. A gente tem 14% das aves das categorias de ameaça, 21% dos répteis na categoria de ameaça, 25% dos mamíferos na categoria de ameaça e 41% dos anfíbios estão ameaçados. Então, é um número bastante ameaçado. Tá? Voltando, então, para responder a pergunta quantos anfíbios extintos tem, hoje a gente estima 37 espécies são conhecidas como extintos na natureza. E o que é diferente dos outros grupos? A grande maioria se extinguiram dos anos 80 para cá. São anfíbios pequenininhos, né, muito ligados ao problema das doenças emergentes. Alguns para a contaminação ambiental, mas diferente daquele padrão que a gente via de animais de porte maior, onde a extinção foi pela caça, pela ação direta humana. É um pouquinho diferente disso. Tá? A gente tem, então, como eu vocês, né, um percentual muito alto de espécies dentro das categorias de ameaça. A gente tem mais de 800 espécies que estão criticamente em perigo de extinção, é a categoria mais alta. Né? E a gente tem aí mais de 8.000 espécies que foram avaliadas em um número bastante alto, sendo que a gente tem 9.000 espécies de anfíbios descritos, né? E que a maioria foi descrita nos últimos anos. Então, aí, infelizmente, temos um percentual tão alto. Uma coisa importante também da UCM é que sempre que a gente faz uma avaliação de risco, a gente tem que dizer qual é a ameaça. Então, nos permite, né, identificar quais são as principais ameaças, tá, para os anfíbios. Então, a agricultura é importante, perda de área com um número gigante de espécies, né? Doenças, invasões biológicas com um número bastante grande de espécies de anfíbios. Tá? Criação animal, em diferentes escalas também é importante para alguns anfíbios. Tá? Urbanização é importante também, até como eu falei para vocês, como a gente tem muitos anfíbios que são muito pequenos, às vezes a conversão muito severa de água, em alguns casos, para algumas espécies,
pode pegar quase a distribuição inteira de alguma espécie, né? Remoção de florestas, secas, é importante, é um grupo que depende muito de água, tá? Um exemplo de mudanças climáticas estão gerando padrões diferentes. Isso aqui é exemplo do Pantanal pegando fogo. A gente está vendo que o Pantanal está queimando lugares que já queimavam, lugares que ficavam protegidos no passado, né, pela umidade. Hoje não está ficando, a gente está vendo que está tendo mortalidade de anfíbios répteis, que a gente não via acontecer os fogos de fogo de menor escala. Tá? Poluição também é bastante importante para anfíbios, né? Poluição industrial, poluição por agrotóxicos, provavelmente muito mais importante do que isso. A gente sabe muito pouco, a gente sabe que afeta os anfíbios, mas tem poucos estudos, comparativamente com a gente já tem para entender isso. Tá? E outras coisas que afetam anfíbios, animais pequeninos, por exemplo, atropelamentos é super importante. A gente tem avançado no estudo do impacto de atropelamentos, e anfíbios é um dos grupos mais atropelados. Eles não eram muito relatados porque eles são muito pequenos. E aí, onde se sabe que eles são atropelados, mas para descobrir que eles são atropelados, tem que passar caminhando, você tem que monitorar em tempo real, porque um anfíbio atropelado 2 vezes desaparece. Né? Na primeira atropelamento ele vira um chicletinho, no segundo ele desaparece. Então eles não eram vistos, né? Chamavam muita atenção mamíferos, animais grandes, né? Aí o pessoal do grupo, tem vários grupos no Brasil que trabalham com atropelamentos, quando começaram a fazer monitoramento, né, numa escala fina, os números são absurdos, gigantes. Num dia de chuva, por exemplo, milhares de animais são mortos, às vezes com transecto aí de 1 quilômetro. Um troço absurdo. Outra coisa importante, poluição sonora. Grande parte da nossa infraestrutura é muito barulho. E animais que se comunicam como anfíbios são afetados. Nosso conhecimento sobre isso está bastante. Né? Acaba fazendo um filtro importante, então acaba afastando algumas espécies de ambientes ruidosos, como estradas, como ambientes que fazem muito barulho. Nem todas as espécies toleram todos os tipos de ruído e acabam sendo afetados. Algo que a gente está aprendendo sobre isso. E não só o ruído que a gente ouve, mas, como eu falei, eles são super sensíveis à vibração. E a gente já fez uns estudos mostrando que vibração de estrada, até vibração de aerogeradores, afeta muito o comportamento de anfíbio. Eles acabam abandonando vários tipos de vibração, porque são muito sensíveis a isso. Inclusive, se comunicam através de vibrações sonoras do som. Tá? Bom, e no Brasil, eu estou perdido na hora. Isso tudo é para a gente botar no contexto, como é que o Brasil se enquadra então, dentro desse contexto regional, né? Bom, primeira coisa muito importante, aqui tem mais de 1.200 espécies no Brasil, é o país com a maior diversidade do planeta, então a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Nós somos anfíbios. Eu já tinha mostrado para vocês, explicação para isso, o Brasil, além de ser um país muito grande, está na região mais rica do planeta, a gente tem a Mata Atlântica praticamente inteira dentro do nosso país, e grande parte da Amazônia também, e as nossas savanas são muito ricas, então a gente está, né, as áreas mais ricas do planeta. Então, a gente tem, por exemplo, tem mais de 715 espécies de anfíbios só na Mata Atlântica, mais de 400 na Amazônia, sendo que, por exemplo, na Mata Atlântica, mais de 400 são endêmicas da Mata Atlântica. Tá? Então, nossos biomas muito ricos, claro, alguns menores, né, como o Pampa, tem 64 espécies, tá? Um pouquinho menos, mas vocês podem ver que, pelo menos, a Amazônia, o Mata Atlântica, tem diversidades muito grandes, né? E eu queria fazer um parênteses para mostrar, então, dentro do Brasil, como tem evoluído o conhecimento sobre descrição de anfíbios em comparação com os demais tetrápodes. Esse aqui é um trabalho que já é de 2013, a gente fez uma comparação do acúmulo de espécies descritas no Brasil, para anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Então, é como se a gente foi acumulando ao longo do tempo, né? Pegando o número de espécies válidas aqui no final e vendo como a descrição. Então, a gente pode ver, por exemplo, que aves têm uma diversidade que é praticamente o dobro dos outros grupos de vertebrados no Brasil, tá? E que anfíbios, mamíferos, têm diversidades parecidas. Mas, para entender uma coisa importante aqui sobre como isso evoluiu, eu peguei esse número aqui e transformei em percentuais. Tá? E a gente vê, então, todos os grupos chegando ao seu 100% conhecido. E olhem a diferença de como conhecimento sobre aves evoluiu rápido. Nas últimas décadas, praticamente a gente não tem um percentual alto de espécies de aves descritas. A gente muito rapidamente descreveu as aves do Brasil. Isso, esse padrão se repete. Agora, olha o que passa os anfíbios. Aqui embaixo, quanto mais para baixo, essa curva se cruza, significa que mais tardiamente descreveu a diversidade. Né? A gente pode ver aqui, por exemplo, se a gente pegar quando metade da fauna foi descrita, metade das aves já tinha um nome em 1820, das que a gente conhece hoje no Brasil. Isso aqui é um dos primeiros artigos
os naturalistas europeus começaram a ser sobre a nossa fauna, que eles eram por de verdade, é que a gente já tinha nome prato. Metade dos anfíbios, nessa análise aqui, né, foram descritos em 1960, e a outra metade para cá. Acho que 2 semanas atrás, eu atualizei isso pelos dados atuais só para anfíbios, só para vocês olharem. E então, aqui pegando as 1.200 espécies de anfíbios, claro, esse número, como a gente tem escrito muito anfíbio nos últimos anos, esse número mudou mais. Então, na verdade, metade dos anfíbios foi descrito de 1987 para cá. Então, assim, metade dos anfíbios a gente conhecia até aqui, a outra metade a gente recém descreveu. Tá? Então, a gente está descobrindo muitas coisas novas. A gente está descobrindo coisas de história natural que a gente não sabia. Eu falei coisas, né, de fisiologia, de funcionamento, mas a gente está descobrindo coisas sobre padrões reprodutivos, sobre padrões de distribuição. Então, isso é tudo muito rápido. Então, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande sobre a conservação de vida por conta disso. Tá? Então, a gente tem mais de 400 espécies descritas só nos últimos 20 anos. Um padrão bem eu não tive tempo, mas não quero atualizar pelo salto todos os grupos para atualizar isso aqui, mas o padrão certamente se mantém. Né? Tá? Exemplos disso, então peguei o exemplo aqui de bichos nos últimos anos. Né? Esse artigo aqui, de 2015, 7 espécies novas nos sapinhos pingo de ouro na Mata Atlântica do Partido. Uns anos depois, mais uma espécie nova desses sapinhos da Mata Atlântica. Tá? Esse aqui foi escrito 12 de março, tá? E já é um outro exemplo, eu vou pegar, mas a gente teve na semana passada 2 espécies novas de anfíbios do Brasil escritas, quase todas bichos bioendêmicos, com distribuições muito pequenas. Isso está recorrente. Praticamente todo mês a gente tem uma espécie, ou alguma espécie de anfíbios escritos no Brasil. Tá? Esse aqui, por exemplo, ocorre só aqui no Parque Nacional do Caparaó, tem um monte de bichinho com distribuição restrita. Tá? Muitos desses bichos, quando a gente faz a primeira avaliação, acabam já sendo considerados ameaçados. Então, apesar de estar aumentando o número de espécies que a gente conhece, o percentual de ameaça está aumentando, não está se mantendo estável. Tá? Outro exemplo, né, de coisa que a gente sabe, isso aqui foi um trabalho, eu acho que em 2015, não sei se algum de vocês ouviram falar, né, dos projetos lá do pessoal da USP, fazendo um inventário das áreas de altitude lá da Amazônia. Então, aqui são exemplos de bichos que eles coletaram, os bichos que eles coletaram lá naquela época, e alguns dos bichos que eles coletaram, eu me lembro que logo que saiu o trabalho, eles disseram, a gente não sabe, não sabe o gênero desses bichos, né? E aí saiu publicado, agora foi em 2023. Eram dois gêneros novos de 2 famílias, cada um é uma família nova, espécie nova, bichos endêmicos, né? Do tipo da neblina lá. Então, assim, até isso, coisas geneticamente bem distintas do que a gente conhecia. Tá? É só para dar um exemplo para vocês de como a gente está evoluindo o conhecimento muito rápido. E é um desafio isso, na verdade. Tá? Bom, eu tinha falado para vocês da importância da IUCN, né, dos critérios, e o Brasil aplica isso de maneira muito interessante. Imagino que todos vocês conheçam a plataforma SAL, importante, e o Brasil acho que é um exemplo de como fazer isso. Né? Vou passar rapidamente aqui, tá? Mas esse processo é muito importante. E é o que nos dá a ideia desses números aí. E a gente tem sido muito rápido no processo, né? O Roberto mesmo, quando participou da validação lá no final do ano, teve que validar 300 espécies de anfíbios que tinham sido avaliados, porque a gente nunca acaba esse processo, né? Está sempre tentando reavaliar, e também tem muita espécie nova para avaliar. Tá? Como é que está atualmente, então, o risco de extinção das espécies no Brasil? A gente tem 2 oficialmente extintas, 36 criticamente em perigo, porém 17 são provavelmente extintas. Então, aquelas 37 espécies de anfíbios que a gente tem extintas no mundo, a gente tem 17 no Brasil que estão provavelmente extintas. Isso faz muitos anos, décadas que a gente não encontra, que talvez nos próximos anos algumas dessas aqui acabem passando para oficialmente extintas. Né? Tem um esforço grande de localizar algumas, então, a gente tem 9 em perigo, 12 vulneráveis, então isso dá um total de 4,7% das espécies do Brasil são ameaçadas. Isso aqui é uma boa notícia, né? É bem menos do que as 40% do Brasil, pelos números da avaliação brasileira. Mas se a gente pega esse número pela IUCN, exclusivamente, isso é bem maior, tá? Mas agora, nos últimos anos, né, a gente está tendo um alinhamento entre o que é avaliado pelo Brasil e pelo IUCN. Então, esses números devem se aproximar
já nas próximas, no momento que a IUCN incorporar, eles vão as últimas avaliações, isso que deve melhorar. Tá? Então, o percentual de espécies ameaçadas no Brasil é menor. Tá? Isso é uma boa notícia para gente. Tá? Só para lembrar vocês por que a gente tem tantas espécies ameaçadas ainda naquelas questões. A gente está convertendo grande parte dos nossos biomas, né? Vocês sabem o quanto a gente já converteu da Mata Atlântica, né? O quanto... E a Mata Atlântica tem uma questão interessante, né? A gente converteu muito. E foi aqui que a gente teve esse negócio que mostrou o número de declínios de populações de anfíbios lá nos anos 80. Foi a Mata Atlântica que teve grande parte daqueles declínios de extinções populares lá. Tá? Mas a gente também está convertendo, né, a Amazônia, o Cerrado, por caso à parte, é muito rápido, a gente está destruindo o Cerrado, está perdendo muitas espécies do Cerrado, mas todos os nossos biomas, né, estão tendo conversões importantes, então isso explica em grande parte, né, porque a gente tem um número alto de espécies ameaçadas. Tá? Para encerrar, eu queria, né, já falei bastante, eu queria dar esse exemplo para mostrar o que a gente tem avançado, né, em pesquisas que a gente tem feito. E, como exemplo, eu vou usar essa espécie de sapinho, que por acaso foi descrito, o principal pesquisador que escreveu é o Marcos Bernardes, que era pesquisador aqui do museu. E essa é uma espécie que foi descrita em 2006. Então, é uma espécie que faz só 20 anos que foi descrita. E ela exemplifica o que a gente está vendo em geral de anfíbios, né? De parte dos nossos anfíbios são bichos descritos há muito tempo atrás. O videozinho vai passar. Rapidamente, só para vocês verem esse bichinho aí na natureza. É uma das espécies de sapinho de barriga vermelha. Tem cerca de 31 espécies, né? E que tem uma distribuição restrita a uma pequena área na margem do Rio Forqueta, aqui no Rio Grande do Sul. Não vou poder deixar todo o vídeo para vocês, mas se vocês quiserem estar lá na nossa página, não há problema. Tá? Ocorre só ao longo das margens do rio, um trecho super pequenininho de floresta. A gente já fez um esforço enorme para localizar em outras áreas e, aparentemente, somente essa espécie ali limitadas. A gente não conseguiu achar fora dessa área. Tá? Então, ele ocorre, como eu já falei para vocês, como muitas outras espécies de muito bom. Quando a gente foi, em 2010, a gente começou a se pensar para trabalhar com essa espécie, ela tinha sido descrita só 4 anos, a gente já descobriu que tinha um processo de instalação de uma hidrelétrica, exatamente no local que essa espécie corre, tá? Essa era e ainda é uma ameaça importante, é uma ameaça muito importante para a espécie, tá? Felizmente, com o avanço, a gente conseguiu impedir que essa hidrelétrica fosse implementada. Foi algo bem difícil de conseguir, né? São empreendimentos grandes. Isso aqui é uma reunião que mostra toda a equipe aqui de especialistas que trabalham com a espécie discutindo com o Ministério Estadual, com o representante do ICMBio de Brasília, com o representante do ICMBio do órgão de grupos de especialistas lá de anfíbios répteis, o empreendedor, que era o responsável por instalar a hidrelétrica, a FEPAM aqui, e a gente sentou e mostrou os dados, discutiu com eles, falou que isso é bom, não foi fácil. Tá? Mas o resumo da história é que a gente conseguiu reverter esse processo, só é possível a gente conseguir fazer isso, requer muita negociação, e mais importante, que é o nosso grande desafio dentro da academia, muita informação qualificada. Então, assim, a gente percebeu que a espécie ameaçada, a gente estava começando a trabalhar com ela. Como é que a gente já, né, convencer os órgãos, os licenciadores de que aquilo não tinha uma espécie ameaçada? Tá? Outra coisa importante, a espécie foi descrita em 2006. Quem conhece, né, a nossa história aqui de avaliação, a última lista de espécies ameaçadas no Brasil, na época de 2000, o Rio Grande do Sul é de 2002. Então, essa espécie não era oficialmente ameaçada. Tá? Então, uma das coisas que permitiu a instalação, o projeto de instalação, é que a espécie não era considerada ameaçada, mesmo tendo sido identificado no local da instalação da hidrelétrica. Tá? Então, é muito importante que a espécie passe oficialmente a ser. Em 2013, ela foi considerada criticamente em período de extinção pela IUCN, e no ano seguinte, então, ela foi considerada pela avaliação do Brasil, e no mesmo ano, pela última lista que o Rio Grande do Sul fez, em 2014, né? O Rio Grande do Sul fez uma lista regional de espécies. Então, isso também ajudou no processo de impedir a instalação da hidrelétrica. Tá? No livro que representa a lista de 2014, os melanofilos admiráveis, foi a espécie que foi a capa do livro vermelho. Então, a gente não gostaria que a espécie que a gente se interessa estivesse misturando de espécies ameaçadas, mas, por outro lado, mostra que a gente chamou a atenção para essa espécie. Isso foi muito importante, de verdade. Chamou muita atenção para essa espécie, né? Foi importante para a gente. Né? E a gente segue com vários desafios. A espécie ocorre numa área que é uma área turística, que sofre do pisoteio, por exemplo, né? Porque não é uma área, lá não é uma área de conservação. Tá? A região
tem muito aplicação de agrotóxicos. Isso aqui é um exemplo de agrotóxico aplicado no fumo, mas tem na soja. Tá? Outra coisa que anfíbios sofrem no mundo todo, biopirataria. Não sei se vocês viram essa reportagem quando saiu. Esse biólogo russo que foi preso no Brasil, né, pegou 2 anos de prisão, ele estava cheio de répteis, de aranhas, de um monte de bicho. Ele foi sair por Guarulhos, foi preso. Aí, no final, ele acabou ficando, ele foi preso, foi julgado, foi extraditado depois. Tá? E, olha só, esse aqui é ele. Uns dias antes de ser preso em Guarulhos, ele estava lá na área que só ocorre acidente de anfíbio. O que esse cara estava fazendo lá? No primeiro momento, o pessoal que cuida dessa área ficou super feliz que um biólogo russo tinha ouvido falar de arvorezinha, das belezas naturais que ia lá visitar. Quando eles ficaram sabendo que o cara tinha sido preso, se vocês forem ler aqui, eles estão xingando. O pessoal da comunidade lá está xingando, ainda bem que eu não encontrei ele. Esse cara lê os nossos artigos, ele lê os Estados Unidos, ele foi lá no lugar que existe o sapinho, ele veio da Rússia para coletar. Vocês viram, esse dia saiu agora, né, o pessoal vendendo formiga a R$1.000 a formiga. Anfíbios pequeninos, venenosos, ameaçados, valem muito no mercado. Quanto mais ameaçado, mais vale. Então, essa é uma ameaça, até por tempo atrás a gente chamava de potencial. Hoje ela é... Ele não conseguiu coletar, aparentemente, no indivíduo, tá? Mas isso não diminui a preocupação, porque, em geral, quando esses caras vêm para cá, não são eles que coletam. Tanto que ele tinha, junto com ele, quantidades enormes de algumas espécies que a gente não consegue ir para campo coletar. Então, alguém coletou com ele. Então, esses caras criam redes de coleta, que é pior, né? Então, preocupa bastante a gente. Ele, no dia que ele saiu daqui, ele mesmo disse que estava indo visitar São Francisco de Paulo, onde há pouco tempo lá. Naquela região, a gente tem outra espécie de sapinho que só corre naquela região. Ele estava indo lá, conta disso muito provavelmente. Né? Não, ele não foi encontrado com esses bichos quando foi preso. O pessoal analisou lá, não tinha. Mas ele tinha vários bichos no Brasil, tá? E vários bichos, como eu falei com vocês, não foi ele que coletou. Então, alguém estava coletando para ele também. Desculpa, bastante gente. Tá? Outra ameaça recente, né, que é um desafio, isso aqui é umas imagens logo depois das enchentes de 2024. Esse sapinho está no vale, aí, né, Tapaiantas ali. A água subiu como... As pessoas que moram lá nunca tinham visto a água subir tanto. A água lavou as margens, arrancou bastante. Tá? Então, a gente, desde a enchente, desde que ele conseguiu chegar lá, a gente está com um projeto de monitoramento agora, intenso, de 3 anos pelo menos, para tentar ver. Vou soltar. A boa notícia é que a gente sabe que ela está lá. Ela não foi arrancada pelas cheias, ela parece ser uma espécie bastante adaptada a essa subida da água. Isso é uma boa notícia. Tá? Um grande desafio de fazer conservação de espécies que a gente descobriu ontem é que a gente tem que priorizar, converter essas nossas preocupações em políticas públicas e fazer ações concretas enquanto a gente está gerando conhecimento. Tá? Isso é a banda do pateta de um homem só de autoridade ao mesmo tempo. Mas tem muita gente fazendo isso por filhos, é bem legal. Isso aumentou muito nos últimos anos, esse interesse. Tá? Então, a gente tem um monte de desafios. Não vou ler todos, mas basicamente, né, a gente tem que seguir gerando conhecimento, melhorar técnicas, né, e também lidar com várias ameaças recentes, né, o aumento do comércio de animais de estimação, as mudanças climáticas que têm levado a eventos extremos, que são de maneira mais rápida, né, mais perigosa para algumas espécies que a gente conhece aqui na beira dos rios, e também lidar com as doenças emergentes que já estão afetando e que as mudanças climáticas podem afetar mais ainda nos próximos dias. Né? Uma provocação para vocês aqui, vários alunos, vários pessoal da academia, trabalhar com espécies ameaçadas. A gente tem que aumentar o conhecimento sobre muitas coisas sobre espécies ameaçadas. E como uma proposta, né, lembrar que a gente deveria priorizar aquelas questões que a gente nos facilitam fazer as avaliações de risco, nos permitem também fazer melhores ações de conservação. Então, tem muitas coisas que são legais de saber sobre espécies ameaçadas, mas lembrar que tem coisas que são muito prioritárias para eu monitorar a espécie, para eu saber como as ações devem ser feitas, tá? E até para eu fazer boas avaliações, né, de risco de extinção. Tá? Então, tem muita coisa. Tem desafios para trabalhar com espécies ameaçadas, porque, em geral, são espécies que podem ser mais raras, podem ter populações pequenas, restritas. Isso aumenta muito a burocracia, é bem significativa, tá? Mas eu tenho que trabalhar também com amostras
amostragem higiênica, eu já falo, né? Então eu tenho que cuidar para que a minha amostragem não leve patógenos, eu não seja o vetor dos problemas, eu tenho que ter restrição de tamanho amostral, otimização então, do uso das amostras, trabalhar com técnicas menos invasivas e quase sempre de preferência não letais, tá? Mas isso tudo leva a abordagens, né, que necessitam que a gente faça parcerias para trabalhar com múltiplas linhas de pesquisa, o que não só é um desafio, mas também é uma vantagem, eu vejo, né? É uma vantagem bastante grande a gente formar redes de pesquisa e incentiva a inovação para trabalhar com essa espécie. Então, pensar técnicas melhores, técnicas que não sejam muito letais, técnicas que não sejam invasivas, né? Lidar com cada vez amostras menores e continuar monitorando o consumo. Então, tem vantagens também. Espécie ameaçada tem opções exclusivas de financiamento, isso melhora também, né? Os nossos estados podem melhorar os planos de ação nacional para conservação. Então, tem uma série de desafios, tem uma série de vantagens também. Tá? Mostrando para vocês alguns avanços que a gente conseguiu com essa espécie, né? Então, contando com uma equipe super motivada, que foi muito legal, tem muita gente interessada em trabalhar com isso. Então, estamos vendo os meus alunos lá, vários daqui trabalharam em algum momento no seu mestrado, doutorado, seguem trabalhando hoje como profissionais. Então, aqui, isso aqui é uma foto das primeiras coletas lá em 2010, que eles estavam super felizes de encontrar esse bichinho pela primeira vez na natureza. Mas conseguiram gerar muita informação. Por exemplo, a Michelle Abadini, que já é doutora, trabalhou com isso, desde 2010 ela não tem processo de monitoramento da população. Então, eu acho que é a espécie de anfíbio hoje no Brasil com a melhor informação populacional. E é a única que tem um período tão longo de monitoramento populacional. Então, a gente conseguiu sair de nenhuma informação em 20 anos e ter uma estimativa populacional. Tá? Ela usa como técnica, né, menos invasiva a fotoidentificação. Tá? Você está na beira fotografando as barrigas dos sapinhos. Né? Cada sapinho tem uma barriga exclusiva, então ela consegue aplicar técnicas de estimativa populacional e nos permite estimar que a gente tem algo entre 1.000 e 2.000 indivíduos, certamente menos de 2.000 indivíduos na população, nessa única população existente. A gente também conseguiu, usando técnicas de osteopatologia, ter uma estimativa que esses bichinhos viviam muito mais do que achava. A gente achava que eles viviam pouco, eram muito pequeninos. Mas a gente teve dados de osteopatologia sugerindo que eles estavam vivendo durante 7 anos. Isso é muito legal, porque agora os nossos dados de monitoramento já estão mostrando que eles vivem mais de 10 anos. Então, a gente encontrou hoje indivíduos reproduzindo, adultos, que há 10 anos atrás já eram adultos, estavam reproduzindo no mesmo lugar. Tá? Então, a Michelle vai lá e fotografa eles no mesmo lugar, no intervalo de 15 metros do lugar que eles estavam fazendo. Eles estão lá. Isso tem, inclusive, consequências para a conservação, né? Uma cidade enorme de sítio, que o mesmo indivíduo está há muitos anos na natureza lá. Com certeza. Tá? A gente também trabalha que foi o mestrado da Débora, tá? Que segue trabalhando até hoje com a gente, né? Ela, no mestrado, ela fez uma pergunta, né? Por que aqui não ali? Porque ela está interessada assim. Eu falei que a distribuição tem cerca de 2 quilômetros, mas 95% da população tem 700 metros. E dentro desses 700 metros, ele não está também na maior parte. Então, tem uns trechos que está cheio de sapinho, aí tem um trecho que não tem nenhum, tem outros que está tentando entender o que faz com que eles usem espaço. Isso é muito importante também para entender como que eles respondem ao ambiente, né? E ela conseguiu mostrar que uma série de características das poças, da cobertura de floresta, é bem interessante. Tá? A gente também tem uma série de parcerias com o pessoal da Unicamp, que estudou, então, a presença de patógenos, que é muito importante, né? E saiu, ano passado, um primeiro artigo sobre isso, né? Então, a gente percebeu que sim, esse sapinho tem fundo de individual, mas a gente nunca detectou nenhum evento grande a doença não está instalada, mas aqui é a taxa de prevalência, né? E a gente viu que ao longo das amostragens ela flutua bastante e ela está associada à diferença de temperatura e de umidade. Então, uma coisa que eles demonstraram, que eles já perceberam, que muitas espécies são resistentes, a população está lá, mas em eventos, por exemplo, de uma seca muito prolongada, a prevalência aumenta muito e, de repente, o bicho se envolve no mundo da doença e tem uma mortalidade. O que eles nos de conclusão é que ele está lá, está convivendo com a doença, mas o risco em termos de mudanças climáticas, o período muito prolongado de seca pode gerar uma mortalidade grande. Tá? A gente tem que ajuda a entender como é que eles se defendem disso. É muito importante estudar a microbioma desse bicho, algo super importante. Então, uma série de trabalhos em parceria com a professora Ana Frazon, do Instituto do CBS, lá da UFRGS, tem nos permitido entender um pouco mais, né, sobre a
essa microbiota deles. Então, uma série de artigos que saiu na semana passada, eu acho, verdade, também. Então, aqui sobre o microbioma eucariótico, que é bem importante também. Então, hoje a gente sabe que uma das principais defesas da pele dos ovíparos contra os fungos nucleicos é as bactérias e outros fungos que vivem na pele deles. Tá? E não são as suas próprias defesas sintetizadas, mas são tudo aquilo que vive na pele deles. Né? O microbioma é super importante. E um trabalho muito legal em parceria com o pessoal do laboratório da professora Guetalina, aqui da PUC, a gente também conseguiu entender um pouquinho do efeito daqueles agrotóxicos que estão lá na natureza do contato. Tá? E a gente então fez uma série de artigos, tem já 2 artigos publicados sobre isso e um já está submetido. Então a gente mostrou no primeiro momento algo muito incrível, que a gente expôs os girinos aos agrotóxicos de fumo e soja. E uma coisa muito interessante, os girinos reagem de uma maneira super intensa e reduz o seu estresse metabólico, é muito incrível. Então, tipo, será que eles conseguem se defender, né, desses agroquímicos? E aí, num trabalho que foi um trabalho de mestrado, sendo doutorado, junto com a Guetalina, ela pegou e fez o mesmo experimento, mas deixou os últimos até a metamorfose. E aí o resultado mudou completamente. Os girinos resistiam à exposição aos agrotóxicos, mas eles provavelmente gastavam tanta energia nesse processo que quando eles iam passar pela metamorfose, eles morriam em alta taxa. Altíssima. E a maioria dos estudos com efeitos de agrotóxicos só trabalha com girino. Nunca segue o processo de metamorfose. Então, só mostrando como a gente tem que evoluir um monte de coisa para entender. Então, de repente, o girino resiste e no processo de metamorfose, é um processo intenso, né? Os anfíbios, eles acabam. Tá? Um outro projeto que está em andamento, então, nos próximos meses, já deve ter os primeiros artigos submetidos, é trabalhar com a fisiologia, tentar entender como esses animais respondem à temperatura, que está na Natália lá, né? Estudando isso aqui. Então, um experimento que a gente fez lá no campo, expondo eles a diferentes temperaturas, por exemplo, que eles respondem. Então, isso é um exemplo de inovação. Normalmente, para fazer esse trabalho, a gente tira os bichos da natureza e traz para o laboratório, mas daí não pode mais voltar eles para o campo. Então, o que a gente fez, a gente levou o laboratório para o campo, deu um trabalho gigantesco para transportar, 2 carros cheios de equipamento para fazer lá, mas, né, a vantagem é que a gente reduziu o impacto, os animais ficaram 2, 3 dias no experimento e voltaram para a natureza mesmo, né, capturados, né. E a gente tem conseguido manter um monitoramento contínuo, então, desde 2010 para cá, vários projetos sendo desenvolvidos por isso. Algumas coisas novas, né, a gente trabalhou com bioacústica, mas quer tentar implementar técnicas que funcionem melhor. Como o ambiente é muito ruidoso, nunca funcionou muito bem trabalhar com bioacústica desses bichinhos. Mas uma coisa que funcionou muito bem, aqui estou eu escalando uma árvore, para instalar uma câmera aqui, ó, dessas de vigilância em tempo real. Então, a gente conseguiu manter por alguns anos uma câmera em tempo real, filmando os lageiros. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é um exemplo só do sapo-cururu, né? Que a gente conseguia ver eles à noite, mas aqui, ó, isso aqui é uma imagem, a gente estava monitorando eles daqui direto, da UFRGS de Porto Alegre, todo dia. A gente entrava várias vezes por dia na câmera e procurava o lugar, e aí achava o sapinho de atividade. Isso aqui nos melhorou muito. Não precisasse deslocar 400 quilômetros até o local que eles ocorrem, para ir mostrar se ele está. Então, o que a gente fazia? Quando tinha um evento produtivo, eles são espécies explosivas, a gente olhava pela câmera e ia para lá. Isso aumentou muito nossa eficiência. Então, porque a gente não consegue fazer estimativas populacionais de colagem desse bicho. A gente precisava falar e achava 300 indivíduos no evento. A gente usou câmeras para isso. Então, é uma técnica muito legal. Tá? E agora, eu botei aqui uma parceria, alguns técnicos do professor Andreas Quinto da UFRGS, né? Uma parceria com ele, que é parte desse projeto, para ver os efeitos das enchentes. A gente vai conseguir, pela primeira vez, possivelmente monitorar o deslocamento desses sapinhos na natureza. Como eles são muito pequenininhos, é muito difícil botar radiotransmissores, né? Então, a gente vai usar técnicas, é uma técnica que tem uma equipe lá da empresa, patrocinada pela FAPESP, para desenvolver, que é usar aquelas etiquetas, a mesma que tem em roupa, a mesma que usa em leitores esses automáticos, né? Que, na verdade, eles não têm bateria, né? A energia é transmitida por indução, então a gente consegue botar antenas ao longo do espaço, ou localizar eles levando a antena, e quando chegar perto da antena, né, a antena emite o chipzinho emite um sinal, então a gente vai conseguir, acho que pela primeira vez, monitorar esse bichinho, que a gente nunca tinha conseguido monitorar, mas saber onde ele vai, onde se esconde. Outro avanço, essa foi uma espécie que foi escolhida para ser uma espécie de genoma completo, escrito aí essa parceria que se mediu com o Instituto Tecnológico da Vale, então,
Em breve a gente deve ter o genoma completo da espécie, é muito legal. A gente já fez um trabalho de genética da conservação, mas quando a gente foi comparar o genoma mais próximo, né, era muito distante, já trabalhou bastante as análises, né. Uma outra coisa interessante, isso não é um sapinho admirável, mas desconheço, o sapinho é uma outra espécie provavelmente extinta, que é o Cauca do Rio Grande do Sul, e a gente tem um projeto de ciência cidadã, um projeto grande para tentar localizar essa espécie na natureza. E a gente até hoje não instalou uma campanha de ciência cidadã com o sapinho admirável, mas o fato de ele ter tido muita visibilidade, a gente ter tido uma série de ações de divulgação científica, de divulgação no local, fez com que agora, isso aconteceu agora no último ano, no último verão, as pessoas começaram a achar o sapinho na natureza, lá no local, e nos mandar foto, achando o sapinho, isso aqui, eles começou a ter um processo de informação a partir dos visitantes, e mais importante, mais de uma vez eles encontraram bichinhos mortos na natureza, provavelmente pisoteados, e aí eles ficaram super preocupados e mandavam, olha, a gente um sapinho morto aqui, e avisavam no local. Então acabou sendo quase um processo de ciência cidadã espontâneo. Né? Eles entravam em contato com o pessoal que cuida lá, a área de visitação, e eles entraram rapidamente em contato com a gente. Então a gente está começando a ter informação vinda das pessoas que vão visitar, né? Então, nem todo mundo é como aquele biólogo russo que a gente tem lá só para curtir a natureza. Então, esse aqui que fala. Bom, a gente tem, hoje, por conta das políticas de priorização, uma boa ideia do que está acontecendo com o sapinho, né? Como eu falei para vocês, ele deu uma visibilidade muito grande nos últimos anos por conta de ter sido capa lá do Livro Vermelho. A gente tem desenvolvido essas ações dentro já de 2 ciclos de plano de ação nacional para a conservação. E agora, em breve, a gente deve entrar no 3º ciclo de ação nacional. Esses trabalhos que todos fazem parte dos planos de ação nacional. Tá? E como uma das resultados mais legais, eu acho que todo esse processo que vem desenvolvendo, poderia dizer isso para o Brasil inteiro, mas aqui no nosso caso, né, o trabalho com os planos de ação, o trabalho com os processos de avaliação de espécie avançada tem gerado uma rede muito grande de colaboradores, tem muitas pessoas envolvidas na conservação de recursos. É uma das reuniões do plano de ação. Então, a gente tem grupos enormes de pessoas, várias instituições, então, tanto da academia, ONGs trabalhando com a gente, que é um exemplo de um dos trabalhos que a gente fez lá para fazer um levantamento de vários grupos de espécies lá na região. Então, hoje, eu posso dizer que a gente tem uma rede muito grande de pessoas interessadas em gerar conhecimento e gerar ações de conservação diretamente na natureza. Isso, então, acho que é um avanço muito legal. Aqui eu sou tutor do PET Biologia. Aqui também tem um PET Biologia. Esse é o PET Biologia da UFRGS. E eles também vem desenvolvendo nesse processo. Tem uma série de ações, então, de educação ambiental que eles têm feito, né? Então, aqui eles produzindo um videozinho sobre o sapinho, coisa que a gente tem usado para que as pessoas da região consigam saber mais sobre isso. E tem dado resultados muito legais, né? Eles fizeram uma série de atividades de educação ambiental para falar sobre a conservação do sapinho, treinaram isso aqui antes, aqui na região do Rio Grande, depois que estavam super bem treinados, né, afinaram bastante uma série de atividades legais para fazer. Aí, finalmente, foram aplicar isso lá na região, em Arcozinha, e começou a dar resultados muito legais. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma feira de ciência lá no município, próximo a Arcozinha, lá em Arcozinha, que uma professora da região nos mandou dizendo, olha só, eu peguei o material de vocês, né, eu tive a oportunidade de assistir uma das palestras de vocês, e a gente fez uma feira em que as crianças trabalharam com conservação do sapinho. Então, a gente está mostrando para o pessoal da região, né, que eles têm uma espécie de socorre lá, e a gente percebeu nos últimos anos uma mudança muito rápida. Quando a gente começou a trabalhar lá, as pessoas tinham um pouco de raiva do sapinho, porque o sapinho tinha impedido a instalação de hidrelétrica, tinha sido criado, né, uma narrativa de que ela ia afetar o desenvolvimento da região. Na verdade, aquilo ia trazer muito pouco o desenvolvimento da região. E hoje, essa exposição que está tendo, né, parte de muitas contribuições de muita gente, a gente sentiu agora, no ano passado, uma inversão. Todas as escolas, né, meus alunos foram praticamente em todas as escolas da região. Todas as crianças conheciam, os professores conheciam, vários já tinham feito atividades com o sapinho, sem a gente ter ido para lá, e a maioria deles achava muito legal saber que tinha uma espécie de só correr naquele lugar. Então, ainda isso está muito ligado às crianças, né? A criança é mais fácil de falar, mas isso a gente acha que está chegando na sociedade. E a gente acha que, então, isso é uma forma de mudar o cenário que a gente tem. E a gente está vendo isso acontecer no Brasil, muitos exemplos parecidos com isso no trabalho público, né? Então, outro exemplo que eu não tenho um vídeo aqui, não vou passar, mas recentemente, saiu, acho que há umas 2 semanas, um vídeo, se vocês quiserem ver,
aquele site MongoDB, que faz coisas sobre conservação do mundo todo, né? E eles fizeram um vídeo muito legal sobre o sapinho, né, que tinha impedido a extração de uma hidrelétrica e que agora provavelmente sobreviveu também às enchentes de 2024. Assista, ficou bem legal. A equipe da MongoDB veio aqui filmar, foi bem interessante. Tá? Outra coisa importante para encerrar, apesar de tudo isso, todo esse conhecimento, só que continua existindo numa área que é uma de proteção ambiental. A conservação está muito frágil ainda, né? Tem uma proposta de um projeto de lei do Matheus Gomes para transformar pelo menos o sapinho como patrimônio genético disso. Nossa ideia é chamar um pouco mais a atenção para esse sapinho, para conseguir criar, tá? Mas a realidade ainda é que não tem unidade de conservação. Tá? A gente recentemente publicou um capítulo de livro contando a história, se vocês querem saber muito mais sobre isso. Essa questão está nesse capítulo de livro, que é uma enciclopédia lá da UCP. E a realidade é que ele continua aqui, mas que não tem unidade de conservação nem perto. Essa região toda aqui não tem unidade de conservação. Tá? Então, a gente está mais ou menos assim, né? A gente avançou muito rápido, tem um grupo muito grande de pessoas interessadas, né? A gente acha que a situação mudou bastante, mas a conservação depende de mudar a realidade da região. Né? E, então, a gente está fazendo assim, né? Boas e más notícias. Isso se aplica a todos os antigos do Brasil aí que são ameaçados, que está tendo são para isso. Certo? Muito obrigado.